Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em Teologia e mestrado em Educação Cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é o teor e resultados da fé e das crendices. O apóstolo Paulo descreve na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos supor que se encontre enterrado ou jogado num lugar qualquer uma estatueta em forma de animal ou de pessoa. Se ocorreu de fato tal achado, então é verdade, história e ciência. Porém, atribuir a tal objeto uma narrativa verdadeira que vá além de tê-lo encontrado, depende de provas e fundamentos. Por exemplo, chegaram-se à conclusão de que tal objeto pertencia a um homem que, por sua vez, deu razões de tê-lo descartado. Neste caso, se este antigo dono do objeto disser a verdade, o achado fora satisfatoriamente esclarecido por se tratar de algo objetivo, concreto. No entanto, se a tal objeto fosse sugerido por uma pessoa como sinal, aparição ou recado vindo do céu ou da cabeça de alguém atribuído a quem morreu, como a um dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, ou a psicografias, vidências, ou mesmo a um daqueles discípulos que conheceram Jesus Cristo pessoalmente, o caso já não é mais objetivo, concreto, mas sim subjetivo, com pretensões espirituais ou espiritistas, o que é, pelas Escrituras Sagradas, reprovável e contestável por se tratar de suposições que Deus e a Bíblia condenam. É muito seguro acreditar em acontecimentos objetivos que em seguida se podem comprovar como verdade. Porém, é extremamente temerário, ingênuo e falso acreditar em acontecimentos ilusivos, subjetivos e improváveis, ainda mais em se tratando de situações que a Bíblia reprova com sérias advertências. Existem muitas razões suficientes para convencer os que temem a Deus e conhecem as Escrituras Sagradas de que um objeto qualquer encontrado por acaso, ilusões psicológicas ou mesmo dogmas inventados por igrejas não sirvam para apoiar nenhum significado espiritual de teor bíblico teológico. Por exemplo, a revelação direta de Deus aos seus profetas e aos apóstolos se completou e se encerrou no final do ministério apostólico, com a junção do Novo Testamento ao Antigo Testamento, formando assim a Bíblia Sagrada, que por sua vez contém tudo o que é necessário saber sobre Deus e seus propósitos para com todas as nações. É o que descreve, por exemplo, a Epístola aos Hebreus no capítulo 1, assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho Jesus Cristo. Que a Bíblia é de conteúdo completo e suficiente pode-se verificar ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no Salmo 119 todo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e outros textos das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é terminantemente contrária também ao uso de imagens de escultura ou algo que se assemelhe ao que está no céu, na terra ou embaixo da terra, para induzir pessoas a que lembrem as coisas espirituais. É o que descreve, por exemplo, o segundo mandamento que está no livro de Êxodo, no capítulo 20, bem como o Salmo 115 e muitos outros textos das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é contrária ainda
as charlatanices de necromantes, mágicos, agoureiros, adivinhadores, prognosticadores, feiticeiros, psicógrafos, videntes e dos que consultam os mortos, pois, se não o fazem por ignorarem os propósitos de Deus, o fazem por esperteza para tirar proveito dos distraídos. É o que descreve, por exemplo, o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, Isaías, no capítulo 8, e muitos outros textos da Bíblia. É necessário observar sempre se um dado acontecimento, sugestão, doutrina, dogma ou ensino passam pela aprovação da fé ou se são meramente crendices, pois a fé é uma doutrina exclusivamente bíblica, que significa acreditar nas Escrituras Sagradas e praticar com devoção tudo aquilo que nelas Deus aprova. Já as crendices significam acreditar em tudo o que não tem nexo com as Escrituras Sagradas e por ignorância, desobediência ou resistência praticar aquilo que nelas Deus proíbe. A fé tem como base a Bíblia e como resultado, aos que nela creem, a comunhão com Deus por intermédio da Igreja de Cristo. Já as crendices não têm fundamento algum e como resultado deixam as pessoas confusas, infelizes, incertas da salvação e sujeitas à perdição de suas almas, a menos que se arrependam e se rendam aos pés de Jesus Cristo por meio de sua igreja. Por fim, se todos nós podemos adquirir a fé que vem das Escrituras e nos garantem a verdade, o que justifica defender e praticar as crendices que promovem todas as mentiras e ilusões? Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Descreve o Evangelho de Marcos no capítulo 1, verso 16. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que temem a Deus.